Bom, eu agradeço a oportunidade de estar moderando essa mesa. Acho que as apresentações foram apresentações fomentadoras de muitas questões. Não é à toa que eu tenho tantos papéis no meu colo. Acho que a gente poderia passar aqui uma tarde inteira discutindo sobre esse tema, que é um tema que realmente tem ganhado cada vez mais um foco muito grande e as pessoas têm se interessado muito. Eu vou, enfim, dar tentar otimizar um pouco aqui as perguntas para a gente poder ganhar nas discussões. Só para começar, uma residente de farmácia clínica do Hospital Universitário pondera com relação à colocação da Paola nas especialidades e coloca que tem vários colegas residentes que trabalham, enfim, se desenvolveram em áreas específicas. E aí eu vou rapidamente fazer uma parte, como atualmente eu tenho uma atuação na tutoria de um programa de residência multiprofissional no Hospital Sírio-Libanês, realmente, hoje, acaba sendo uma das oportunidades que a gente tem de especialização. Ainda não é uma coisa que dê conta, efetivamente, de formação como a gente gostaria, o número ainda é bastante reduzido, mas eu acho que seria aí um caminho, Paola, para essa especialização. Não sei se você tem alguma experiência que quer comentar, mas realmente hoje já o Ministério tem vários segmentos dentro dos programas multiprofissionais e que caminham para a especialidade, seja crítico, pulmonar, ortopedia, né, e aí uma vasta gama, saúde da mulher, enfim. Eu não quis em nenhum momento dizer que não existe esse tipo de farmacêutico. Eu sei que existe, tanto que os meus farmacêuticos eles são especialistas. Eu tenho um especialista em intensivista, oncologia, em renal, em transplante renal. A questão é que não existe uma livre demanda disso no mercado. Eu procurei, eu não achei. Não procurei para mim, eu procurei realmente porque eu tinha essa sensação, e aí eu fui lá e tentei procurar para ver se eu achava o que estava sendo oferecido, né? Então, hoje... Ainda é limitado. Hoje, assim, a quantidade de vagas para farmacêutico clínico, ela tem aumentado cada vez mais. Se Deus quiser, eu tenho 5 vagas para esse ano. Só que a questão é que, assim... Currículos, papai. Exatamente. Eu vou ter que procurar um farmacêutico clínico, especialista clínico. Eu não vou poder procurar um farmacêutico especialista clínico cardiologista como eu preciso, porque ainda não tem essa oferta tão ampla no mercado para isso. Na verdade, foi mais essa questão E acho que o próprio mercado ainda não absorve isso no nível da especialidade como a gente gostaria. Quando você vai ter 5 vagas, muito provavelmente 5 vagas não só da cardiologia, você precisa de um cara que saiba transitar pela clínica de uma maneira ainda mais ampla, né? Bom, vamos continuar então para o doutor Tarcísio, uma pergunta que gostaria de saber, com base nesse início da farmácia clínica, conversando um pouco com o que o Cassiano citou na palestra dele, de essas ondas, né, que foram ao longo desses 30 anos aí aparecendo, o que você acha que seria assim, realmente um fator principal para essa crista da onda desse momento? Porque o que a gente está com esse patamar, elevou esse patamar tão grande da farmácia clínica hoje? A que você deve isso, professor? Eu vou me vingar agora dos meus 15 minutos. Estou vendo aqui, a gente está bem de tempo, não está? Então, eu queria, se você me permite, voltar um pouquinho a essa questão anterior, porque ela é muito importante, inclusive já correlacionando com a fala do doutor Delfiol. E talvez até outras perguntas estejam por aí já nesse mesmo diapasão. O problema da formação é muito sério, é muito grave. Eu não estou falando de mim, né? Eu, quando cheguei no Chile, primeiro dia de aula, a professora Inês me levou na enfermaria, me apresentou o paciente, me apresentou o médico, me apresentou o enfermeiro, que estavam cuidando daquele paciente, e o paciente tinha úlcera. E eles tinham o hábito de, depois das visitas, se reunir no restaurante do hospital para discutir casos, não é? Então, no primeiro dia, sentamos, ela olhou para mim e disse, bom, seu paciente tem úlcera e eu queria que você me falasse sobre a úlcera e seu tratamento. Só isso. E eu disse, bueno, la úlcera... la úlcera... E eu sabia de nada, coisíssima nenhuma de la úlcera, nem muito menos do seu tratamento. Eu me formei em 77...
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, por ser Nordeste, eram os cursos do Nordeste muito mais focados para as análises clínicas, como eu fiz aquele breve comentário lá naquela mudança que houve naquele perfil de formação. A minha turma eram 67 alunos, tinha 60 de análises clínicas. Inclusive eu, professora Lúcia, professor Ivonete, professor Júlio, todos nós éramos das análises clínicas. E, só para vocês terem um exemplo, eu não estudei química farmacêutica. No meu currículo, não tinha. Então, eu paguei caro a vida toda por isso. Então, é de pasmar que se chegue no ano 2016, século XXI, falando desse tipo de problema. Porque todos nós, que temos mais juventude acumulada, tivemos que ser autodidatas, mas a vida toda. Mas hoje isso ainda existe. Quando a doutora Paola está falando nessa necessidade que ela sente, é um fato concreto. E por que é um fato concreto? Como é que está a pós-graduação stricto sensu para a área clínica? Praticamente inexiste. Se inexiste, como é que eu formo mestres e doutores que vão para a academia para formar os farmacêuticos para a área clínica? Não formam. Então, eu continuo aí com o vácuo do autodidatismo. Como é que isso é na graduação? Como o doutor Fernando falou, se está estudando hoje farmacologia clínica, semiologia, anatomia, fisiopatologia, terapêutica, se está estudando isso com este foco, com este olhar, o olhar que Galeno, que viveu nos anos 130 a 200 depois de Cristo, queria, que era o que ele chamava de sistema perfeito, o estudante de farmácia está tendo essa formação hoje na graduação? Claro que não, com raras e honrosas exceções. Então, a pós-graduação stricto sensu está aberta. E a pós-graduação lato sensu? No dia 8 de setembro de 2011, o Ministério instituiu a resolução número 7, que vetou completamente a oferta de curso de especialização lato sensu para qualquer instituição não acadêmica. Acabou. Ficou só na mão da universidade. Isso vem rolando de 2011. Então, quem é que formava esse especialista? A pós-graduação lato sensu, os cursos de especialização, que estavam nas mãos de muita gente boa. Tinha muita porcaria no meio, muito joio no meio do trigo. Mas tinha que cortar o joio, não podia cortar o trigo. Então, as instituições sérias, que não eram universitárias, ou que não são, porque isso ainda vige, né? Chegou-se quase a uma publicação de uma nova resolução agora no apagar das luzes de 2015, mas isso terminou não acontecendo, alguém na hora pediu visto, em nome do ministro da Educação. Então, continua essa situação. As instituições sérias não estão fazendo especialização lato sensu porque estão impedidas pelo Ministério da Educação. Então, quem é que está formando esse farmacêutico? A brecha hoje, ou a possibilidade que existe hoje, embora não atenda plenamente essa demanda, são as residências, que eu espero que as pessoas estejam acompanhando nos sites dos conselhos. Claro que o Regional de São Paulo faz isso, o Conselho Federal faz isso, divulgando locais e vagas para residências em farmácia, que são uma formação extraordinária, mas não dão essa especificidade ao especialista. A professora Lúcia foi para cardiovascular, como eu falei, eu fui para pneumo, a professora Ivonete foi para gastro. Não adianta o farmacêutico clínico querer abraçar o mundo com as pernas, não vai conseguir. É muita coisa, é muita informação, é muita informação sobre as doenças, é muita informação sobre os medicamentos. Então, a gente, às vezes, quer dar conta da demanda toda e termina pecando, porque aí está inseguro, não consegue responder às demandas todas. Então, o ideal é que ele seja realmente um especialista. Agora, para isso, é preciso ter formação. E, se não está havendo a formação,
infelizmente, ele tem que continuar sendo autodidata. Agora, respondendo mesmo o que você perguntou, que era mesmo? O que o senhor acha, a que fator se deve essa crista da onda da farmácia clínica agora ganhar esse... Esse era o meu último essa slide, moda? então um eu já vou ganhar agora. É assim, eu acho que nós tivemos fatos muito concretos, muito recentes e de uma significância enorme para essa área. Espero que a onda da atenção farmacêutica tenha passado mesmo. Acho que foi um grande pecado que se cometeu, e se cometeu esse pecado a partir de uma tradução mal feita de um sentido de uma prática chamada farmacêutica care, que não tem nada a ver com atenção farmacêutica. Pecou-se a partir daí. Linda Strand e Charles Hepler, quando instituíram a farmacêutica care, ou fizeram com uma crítica sobre a farmácia clínica, dizendo que farmácia clínica só pensava em medicamentos, se tinha que pensar em alguma coisa que pensasse no paciente. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Qualquer conceito, qualquer definição de farmácia clínica que se pegue desde a sua criação, vai se ver que o foco era o paciente, é fácil. Eu tinha um slide aí, em conclusão, mostrando uma frase, um pensamento da Associação da SHP dos Estados Unidos, infelizmente não pude mostrar, eu ia fazer esse comentário. Então, para mim, aquilo foi uma onda, foi um rio que passou em minha vida, não na minha, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Fui crítico a vida toda desse negócio de atenção farmacêutica, continuo sendo. E não considero que agora seja uma onda. Eu acho que, se que seja um tsunami e que veio para ficar. Por quê? Porque nós estamos tendo agora muito mais massa crítica, tem muito mais gente interessada, tem muito mais professores, né, lidando na área, com atuação na área, que não são meros teóricos, porque é outro risco grande. Não adianta botar o professor lá para dar farmácia clínica se ele nunca viu um paciente na frente dele. Eu não vou aprender farmácia clínica com teoria. Não vou. Achei ótima a pergunta aqui, e o mecanismo de ação Quer dizer, quem é que vai perguntar isso? Não vai. E, por outro lado, chegar para o médico e dizer assim, isso interage com isso. Tá, e aí? E daí? Né? Então, acho que chegou para ficar, tem muito mais professores envolvidos, pessoas com experiência prática. Está aqui o doutor Cassiano, é um exemplo, não é um teórico, está falando do que faz, né? E faz já há bastante tempo. E o momento histórico da profissão, nós tivemos 2 resoluções de 2013, a 585 e a 586, uma das atribuições clínicas e outra da prescrição farmacêutica. Isso são marcos e que dão o amparo legal que nós não tínhamos antes, para você fazer muita coisa, para você fazer prestar cuidados ao paciente, agora de uma forma legítima, legal, amparada, etc. E não esqueçamos, nós tivemos a Lei 13.021, de 2014, a farmácia, onde estão os 70 mil farmacêuticos que o professor Cassiano mostrou, tem 70 mil farmacêuticos, com possibilidades agora de atuar como profissional da saúde, de exercer a sua liderança técnica no comando da farmácia, e podendo fazer todos aqueles serviços e todos aqueles procedimentos que estão previstos nas 2 resoluções, agora com a lei que tirou aquele caráter de estabelecimento farmacêutico. Bastaria pensar nisso, né, para dizer assim, é um momento histórico que não vai ter retrocesso. Não tem volta mais. Muito bem. Agora, para o Cassiano, eu vou fazer um mix aqui das perguntas, que eu acho que se conversam. A Priscila e o Tássio estão interessados em saber, Cassiano, com relação à cobrança dessa consulta farmacêutica. É cobrado, não é cobrado? Existe uma padronização? Quem regulamenta isso? Onde isso pode ter essa informação? Comentar um pouco sobre essa questão do interesse do proprietário e do cuidado de saúde. Acho que você falou e que concluiu a sua apresentação dizendo que realmente essa é a nossa maior dificuldade. E
acho que rapidamente estava direcionada para a Paola, mas acho que nesse contexto de solicitação de exames, como o farmacêutico pode utilizar essa permissão dessa solicitação, em que contexto que isso poderia atuar, assim, efetivamente ocorrer na nossa prática clínica? Vamos, com relação à cobrança, a frase fácil assim é dizer, tem que cobrar, quer dizer, não existe uma possibilidade de viabilidade no setor privado se você não tiver cobrança por esse serviço, e eu explico por quê. A gente tem uma situação que é assim, quem são os pagadores no Brasil pelo serviço de um profissional de saúde? Você tem basicamente 3 figuras pagadoras. Você tem o próprio paciente que pode pagar por procedimentos, exames e consultas por desembolso direto, setor privado. Você tem o SUS, que paga por serviço, seja em unidades próprias, por exemplo, unidades de saúde no nível municipal, em que você tem recurso vindo tripartite, tanto federal, estadual como municipal, ou você tem contratação de serviços do setor privado ou filantrópicos, que o SUS paga, então o SUS é um pagador, e você tem os provedores privados de saúde, os planos de saúde. Então, quando se trata de mercado de saúde, a gente tem que enxergar essas 3 entidades pagadoras. Quando você olha para o setor da farmácia e da drogaria, especificamente, por mais que a gente tenha muitas iniciativas, como diz as palavras do professor Tarcísio, raras e honrosas, de farmacêuticos desenvolvendo serviço assistencial, passa longe disso ser uma prática extensiva, e todo mundo aqui sabe disso. Então, o negócio, o core business da farmácia e da drogaria nunca foi o serviço, e não é o serviço, é o comércio de produto, é outra natureza. Isso é assim, foi assim, tem sido assim. Então, essa questão de você levar serviço farmacêutico para dentro da farmácia, essa visão de que, não, simplesmente eu tenho que agregar ao serviço aquilo que já é feito dentro da farmácia, porque isso é uma obrigação do farmacêutico. Esse discurso que eu escuto desde que eu sou estudante de farmácia, eu acho que não funciona, porque são 30 anos falando isso. E onde é que está errado? Por que isso não funciona? Porque é preciso entender que o serviço é outro core business. É outro core business. Se eu for montar uma clínica particular, como alguns farmacêuticos estão fazendo, como é que eu vou sustentar a minha clínica particular? Qual é o meu core business? Eu vou ter que vender meu serviço ou para o pagador direto, que é o paciente, ou para o SUS, ou para o plano de saúde. Especificamente sobre o plano de saúde, porque muitos farmacêuticos miram isso, é preciso ver que a gente tem no Brasil uma tabela chamada tabela TUS, que é a Tabela Unificada de Saúde Suplementar, que é uma tabela de procedimentos que cobre, com preços, inclusive, que cobre essa cobertura, né, que determina essa cobertura de pagamento por planos de saúde para todo tipo de consulta, procedimentos paralelos à consulta, exames laboratoriais. E não tem um só procedimento na tabela TUS, com algum esforço a gente acha algum, mas não há um procedimento explícito de consulta farmacêutica na tabela TUS. Então, pensando no pagador plano de saúde, o caminho é rever a tabela TUS, que a ANS acabou de publicar uma consulta pública, e os farmacêuticos sofreram para mandar contribuição, né, professor Tarcísio? O Conselho Federal de Farmácia mandou, mas a gente não conseguiu avançar. Quer dizer, a ANS botar lá uma cobertura para consulta farmacêutica. Então, o cenário que nós temos hoje, a única forma de viabilizar a consulta do ponto de vista financeiro é através do pagador paciente, setor privado, no sentido de pagamento por serviço. Especificamente falando de farmácia e drogaria, estou falando. No SUS, eu tenho farmacêuticos lá que estão recebendo salário para isso. Agora, então, essa questão de cobrança por serviço, que é uma discussão eterna, ela tem a ver com qual é o core business da farmácia e como é que eu levo um novo core business para essa farmácia. Então, isso tem a ver com cultura. A farmácia não tem cultura de serviço. A empresa não tem, os gestores não têm, a diretoria não tem, os gerentes não têm, nem o farmacêutico muitas vezes tem. A cultura de prestação de serviço. Quando você está imbuído da cultura de prestação de serviço, você precisa pensar a viabilidade do serviço puro. Se eu tirar o medicamento da jogada, como é que o serviço se sustenta? Se eu não souber responder essa pergunta, tira o medicamento da jogada, como é que o serviço se sustenta? Se eu não tiver resposta para essa pergunta, eu vou morrer na praia. Eu vou morrer na praia. Porque sustentar o serviço farmacêutico a partir da margem de lucro da venda do medicamento é uma ilusão. É uma ilusão. No mundo todo é uma ilusão. Isso não acontece. Isso não acontece. Qual é a tendência? A tendência é levar essa cultura de serviços para dentro do varejo, fazer todo mundo enxergar isso. É uma pregação no deserto.
Isso é uma pregação no deserto. E não só as empresas têm que enxergar essa nova visão, essa nova oportunidade, que exige um ciclo de aprendizado novo para esses gestores e diretores, que existe uma curva de aprendizado novo, como as entidades farmacêuticas têm que enxergar isso, e elas têm que sair de uma postura de dogmatismo para uma postura de pragmatismo. Isso é muito, muito sério, né? É muito sério. O que é uma postura dogmática? É aquela em que eu estou certo e ninguém mais está certo além de mim. Uma postura um pouco mais pragmática é, vamos sentar na mesa e ver como é que todo mundo pode avançar. Né? Se todo mundo ceder um pouco, todo mundo ganha um pouco, e assim as coisas avançam. Então, do ponto de vista pragmático do mercado farmacêutico, do ponto de vista pragmático do mercado de serviços farmacêuticos, porque esse é um mercado que está nascendo no setor privado, é preciso haver um diálogo num outro nível entre vários players desse mercado. E quando eu me refiro a players, eu estou me referindo a diretores e donos de grandes empresas, a entidades representantes de classe, sindicatos inclusive, e a indústria farmacêutica, e a provedores de cuidados médicos, seja planos de saúde, a governo. São muitos players. Isso ninguém está para brincar aqui. Esse mercado não brinca. Então, é uma ilusão esse farmacêutico achar que ele vai ser a Madre Teresa de Calcutá e que vai prestar serviço. Eu já vi dezenas, centenas de iniciativas de farmacêuticos que fizeram isso e absolutamente, não vou dizer todos, mas 99% não continuaram 2 ou 3 anos depois da iniciativa. Todas acabaram. Todas acabaram. Então, se você quer continuar tendo os mesmos resultados, continue fazendo a mesma coisa. Está na hora de fazer uma coisa diferente se a gente quer resultados diferentes. Então, essa visão da cobrança de serviço, essa é a minha visão. Qual é, agora, a tabela referencial? Nós não temos. No momento em que a gente tiver consulta farmacêutica dentro de uma tabela TUS, a gente vai ter que ter um preço padronizado para ela. Hoje, absolutamente, você não tem, e você tem aberrações acontecendo. Né? Aberrações que eu digo no sentido de, por exemplo, iniciativas que são louváveis de sindicatos fazendo acordos trabalhistas e tentando estabelecer valores por procedimentos, obrigando as farmácias a pagar, seja desde verificação de pressão arterial, que é um procedimento muito básico, até consulta, no sentido mais geral, mas com valores muito arbitrários, muito sai da cabeça de um e é mais ou menos isso, deve estar bom. E, na verdade, isso exige um cálculo, uma aproximação de custos muito mais complexa. Para calcular quanto custa uma consulta farmacêutica, eu preciso considerar quanto custa o tempo desse farmacêutico, quanto custa os insumos, quanto custa o aluguel daquele espaço físico, quanto custa o investimento em equipamento e estrutura física, qual é o tempo que eu vou recuperar esse investimento, quanto é o imposto de prestação de serviço, que não é só o ISS. Para uma empresa que não é simples, por exemplo, eu tenho contribuição sobre lucro líquido, tenho PIS, tenho COFINS. Quer dizer, é mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso. As farmácias que prestam serviços gratuitos não emitem nota fiscal disso, é gratuito. Mas, na medida em que passam a prestar serviços cobrados direto do cliente e do paciente, tem que emitir nota fiscal, tem que emitir comprovação, quer dizer, e tem que pagar impostos. Então, é bem mais complicado. O profissional farmacêutico ele é um profissional liberal no papel, mas é uma mentira deslavada, porque ele não tem cabeça de profissional liberal e ele não age como profissional liberal. Ele é empregado, e ele tem cabeça de empregado. Né? Então, para avançar nos serviços farmacêuticos, tem que mudar o que eles chamam de mindset também. Deixar de ter um mindset de empregado e passar a ter um mindset de empreendedor. Se não empreendedor no sentido de abrir a sua empresa, o seu negócio, empreendedor no sentido da sua própria carreira, pelo menos. Então, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Mas tem muitos farmacêuticos que estão descobrindo como fazer, navegar nesse mundo, e estão conseguindo avançar nesse sentido. E, particularmente, a solução que eu vejo para esse mercado privado de serviços farmacêuticos é nesse sentido. Muito obrigada. Doutor Fernando, vamos lá. Educação. Existe a previsão das revisões das diretrizes curriculares em breve. Quais as principais mudanças que devem ocorrer para o farmacêutico conseguir se aproximar desse paciente? E ainda um comentário sobre a estrutura. A farmácia clínica é uma área que não precisa de grande investimento financeiro no sentido de laboratórios, não exigiria tanto nesse sentido. Por que, então, hoje, né, esses cursos que são tão iguais, será que o próprio sistema de avaliação não poderia ser revisto? Enfim, MEC, ENAD, foi um questionamento aqui colocado. Bom, eu vou começar respondendo pela segunda. Por que elas não investem, né? Elas, como eu disse, as instituições têm agido com base nas diretrizes. Por incrível que pareça, se você for olhar as diretrizes, elas não obrigam as instituições a terem uma farmácia-escola, por exemplo.
Quer dizer, você vai num curso de odontologia, tem uma clínica escola. Você vai num curso de medicina, tem um hospital. E por que no curso de farmácia não tem uma farmácia? Você já pensou? Só agora, acho que foi no ano passado, é que o instrumento de avaliação, que é aquele documento que os avaliadores do Ministério vão até as escolas, ali, só no ano passado, está escrito lá, farmácia escola, obrigatória, e você tem que olhar. Ou seja, desde o início da formação de farmacêuticos até o ano passado, era possível você ter uma escola de farmácia sem ter necessariamente uma farmácia escola. Então, o Estado age por demanda, né? Eu acho que, a partir de que os conselhos começaram a provocar o Ministério da Educação, a Ordem dos Advogados, começaram a mostrar que o mercado e os profissionais exigiam outro tipo de formação, a CONAIS, que é a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, colocou a necessidade, por exemplo, agora, sempre houve, mas de hospital para medicina, de fazenda, escola para curso de agronomia, de hospital veterinário para curso de veterinária, né? E agora, recentemente, de farmácia-escola para cursos de farmácia. Então, as escolas não investiam por aquilo que eu falei. Quando você associa lucro à educação, eu preciso fazer a farmácia-escola? Não, o senhor não precisa, não está aqui, então a gente não vai fazer. Agora, a partir da obrigação, ele necessariamente tem que ter a farmácia-escola. E como é que a gente precisa avançar? Eu acho que a pressão agora tem que ser grande. O Ministério da Educação monta normalmente comitês ou subcomitês, chama representantes da sociedade civil, chama os conselhos, especialistas se reúnem, revisam as diretrizes e, em última instância, ela é aprovada no Conselho Nacional de Educação. Então, seria a hora de nos mobilizarmos enquanto classe para fazer valer aquilo que a gente entende como profissão, né? Mais uma crítica aqui, aquilo que o doutor Narciso falou, muitas vezes quem vai determinar as diretrizes curriculares novas são teóricos, são pessoas que efetivamente nunca passaram por uma farmácia e nunca atenderam um paciente. Então, a gente precisa abrir espaço para que essas pessoas que conhecem, que têm essa formação, possam participar da construção das novas diretrizes curriculares de farmácia. Eu pedi autorização aqui para fazer uma vingança mais. Assim, o ano passado, porque a gente não sabe na plateia se tem muita gente relacionada à educação, né, na academia, etc. Então, vale como informação, entendendo que alguns não tenham esse conhecimento. Ano passado, trabalhou-se muito no Brasil todo na perspectiva de avaliação e eventual, e nós esperamos, modificação, atualização das diretrizes curriculares. Tivemos o Congresso de Salvador, que foi o COBEF, Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica. Tivemos 2 rodadas de fóruns estaduais, em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, um antes e outro depois. Tivemos um encontro de profissionais da área clínica em Curitiba, em Gramado, Rio Grande do Sul, tudo para subsidiar as discussões sobre mudança nas diretrizes. Queríamos ter feito essa consolidação ainda no ano passado, mas houve muitos eventos, assim, outubro, novembro foi cheio de eventos, então não dava, a agenda não possibilitou. Mas ainda no primeiro semestre desse ano haverá o Fórum Nacional de Avaliação das Diretrizes Curriculares, e, com certeza, daí surgirá uma proposta que será encaminhada para o MEC. O que é que vai sair? Depende do que os professores e os farmacêuticos que participaram dessas discussões, que se envolveram nelas, tanto no Congresso como nos fóruns estaduais, estiverem propondo. Então, vai depender disso. Porque, se esses avanços não estiverem contemplados nessas sugestões, fica difícil. A gente vai continuar se lamuriando. Porque, como disse o professor Fernando, o que o MEC faz é instituir diretrizes. Diretrizes são caminhos. A gente se queixou eternamente do modelo de currículo da Resolução 469, que chamava de currículo engessado. Ninguém podia fazer nada. Agora, pode fazer tudo, e muita gente não faz nada. E é difícil.
E o Conselho tem uma comissão chamada CAEF, Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. Essa comissão avalia todos os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de farmácia no Brasil. Mas essa comissão é apenas consultiva. Ela não tem poder decisório. Então, essas informações são levadas para o MEC, que faz as suas avaliações através do INEP. O que é que o Conselho está fazendo agora para tentar reverter? Porque tem muitos cursos que, pela avaliação da CAEF, já teriam sido fechados há bastante tempo. Mas o Conselho não tem poder para isso. O que é que o Conselho está fazendo? Agora, também, já em março, vai fazer um treinamento, uma oficina com todos os avaliadores de curso de farmácia do INEP. São cerca de 200 no país todo. Então, o Conselho vai dar um treinamento para eles saberem como melhor avaliar os cursos de farmácia. Então, isso tudo são pedacinhos que vão se somando e que a gente espera que culmine realmente com efetivas mudanças, tanto nas diretrizes como nas avaliações dos cursos de farmácia. O professor Fernando mostrou aquele dado e ele informou que eram dados de 2014. Os dados de 2015 são 451 cursos de farmácia. E eu estou dizendo isso no dia 20 de janeiro de 2016, com o que eu tenho de princípio de dezembro de 2015. É bem possível que esse dado meu já esteja ultrapassado, defasado. E é curioso pensar que, nos Estados Unidos, com a população superior a 320 e tantos milhões de habitantes, há 131 cursos de farmácia. Alguma coisa errada está. Né? Então, é preciso que a gente esteja atento a essas coisas. E não esperemos só por quem está na academia. O farmacêutico tem que demandar essas coisas também, tem que pressionar os órgãos, tem que buscar os órgãos, tem que se fazer ouvir, né, para que essas mudanças aconteçam. Porque não adianta a gente estar fazendo lei, no caso do Conselho, resolução, não adianta a Lei 13.021, se as pessoas não estiverem tendo a oportunidade de ter uma formação melhor, ter uma formação que esteja... Não tem mais caminho, é o farmacêutico dispensador do professor Cassiano, não tem mais... Isso não tem mais êxito, não tem como. Ou o farmacêutico se porta e se comporta e atua efetivamente como profissional da saúde, de maneira que a população sinta a sua falta e clame por os serviços desse profissional, ou o futuro é sombrio. E nós não somos pessimistas para pensar em futuro sombrio. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Nós não estamos criando desculpas. Nós estamos tentando encontrar meios. Agora, é preciso que haja um comprometimento que vai muito além do compromisso. Porque se a gente tiver comprometimento, cada um com o seu pedacinho, a gente vai avançar. Certamente essa benesse toda não volta para mim, né, pelo avançado da hora. Eu queria aproveitar para dizer da minha alegria de ter participado, apesar de chateado com esse tempo maldito, mas, no frigir dos ovos, dizer da minha alegria em participar deste painel, com figuras tão ilustres, e para mim é uma honra estar aqui. Mais alguma vez agradecer a todos vocês, nós somos uma plateia imensa num horário desse, num dia desse, e reiterar meus cumprimentos ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo pela iniciativa e dizer que sempre que precisarem da gente lá no Federal, a gente está à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor Tarcísio. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento final para puxar um gancho do que o professor Tarcísio trouxe para a gente, de chamamento mesmo, de convite, de que a gente precisa se colocar um pouco mais
de frente mesmo para as nossas lutas, para as nossas necessidades, convidar todos que participem das comissões assessoras do CRF São Paulo. São muitas as comissões, eu atualmente coordeno a de clínica, o Wallace, que estava de manhã, coordena a de pesquisa clínica, tem a de farmácia, de análises clínicas, a de educação. São muitos os fóruns em que a gente pode minimamente participar e dedicar algum tempo à luta pela nossa profissão. Gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes. Tenho certeza que a gente conseguiria aqui passar algumas horas, pelo menos, mais discutindo temas tão ricos e de tanta importância, mas, infelizmente, a gente tem uma coisa contra a gente, que é o tempo, e a gente precisa cuidar disso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, ao CRF pela disponibilidade dos temas e trazer sempre temas tão importantes. Agradecer a paciência de não terem tido o intervalo, de terem resistido bravamente na plateia, né? Pelo fato de a gente ter se atrapalhado no tempo, mas acredito que, com certeza, foi uma coisa que trouxe para a gente muitas sementes, muitas inquietações, e eu acho que essas inquietações positivas são o que vai fazer a gente caminhar sempre para frente, sempre otimistas, como o próprio professor Tarcísio nos trouxe. Eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigada.